Olá, essa é a apresentação do produto 3 do grupo 8 da disciplina de História da turma de Mecatrônica primeiro ano. E o assunto é sobre o Império Colonial Português. Está sendo apresentado pelos alunos Breno Chabeira Câmara Dias, Bruna Rafaela Teixeira Brito e Mariana Albernaz. Essa apresentação foi dividida em 4 capítulos: a introdução, a economia colonial portuguesa, o sistema escravista e os reinos e a Babel africana. No próximo slide vai ser explicado o porquê dessa divisão. Bem, esse primeiro capítulo, a introdução, ele vai explicar praticamente como que foi feita a organização e a divisão dos capítulos seguintes. A organização do trabalho foi feita da forma seguinte: a gente, do grupo 8, ficamos encarregados do capítulo 8, a economia colonial portuguesa. Eram 15 páginas, dividimos em 3 partes, 5 páginas, e cada um ficou com uma parte, cada integrante do grupo. Somos 3, cada um ficou com uma parte. Para que assim o trabalho ficasse mais leve para cada um, não tivéssemos que ler todo o capítulo. Então, cada um lia sua página, suas páginas, sua parte, entendia, depois nos reuníamos e compartilhávamos o que tínhamos entendido, e depois, a parte do resumo, ficava cada um com sua respectiva página, parte, quero dizer. E assim foi feito, criamos documentos compartilhados, conteúdos que poderíamos ajudar uns aos outros, e dessa forma foi realizados os produtos 1, 2 e 3. Bem, eu, Breno Chabeira Câmara Dias, vou falar sobre a economia colonial portuguesa. A economia colonial portuguesa era focada principalmente no açúcar. Então eu dividi esse capítulo em 3 tópicos: o açúcar, a escravidão e o engenho. O açúcar, pois era o produto principal da economia colonial portuguesa, e o engenho e a escravidão, porque eram dois elementos muito importantes na produção desse produto. Bem, o açúcar. Eu vou falar agora nesse tópico sobre o açúcar. O açúcar, ele teve uma importância para Portugal, porque quando foi descoberta as terras brasileiras, houve-se a necessidade de elas serem ocupadas para evitar a invasão de outras nações inimigas. E com isso, deveria haver um motivo para que as pessoas viessem trabalhar no Brasil, viessem morar no Brasil. E até havia o pau-brasil, a extração do pau-brasil, mas não era o suficiente, não era o motivo suficiente. Então começou-se a vir pessoas para plantar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar e depois vender para o exterior. Isso foi uma ideia boa porque tanto rendeu muito lucro a Portugal, porque açúcar era, era um produto que foi muito vendido, como também veio muitas pessoas, vieram tanto os donos de terra como escravos e também alguns trabalhadores para trabalhar na plantação da cana-do-açúcar. Com isso, as terras brasileiras começaram a ser povoadas. A plantação da cana-de-açúcar e a produção do açúcar se espalhou principalmente pelo Nordeste, porque era onde havia terras férteis para a plantação da cana. O sistema econômico da época, principalmente que era dominante nas Américas, era o plantation, onde haviam 4 elementos principais, que era a produção em larga escala, o latifúndio, o trabalho escravo e a monocultura. A escravidão. Nesse tópico eu vou falar sobre a escravidão. Essa que era um dos principais elementos da produção do açúcar, porque a produção do açúcar demandava muita mão de obra. Era um trabalho que era muito cansativo, pois tinham que se plantar, colher, moer e etc. E por isso era usado mão de obra escrava. Haviam inicialmente alguns trabalhadores assalariados que recebiam salário, que faziam funções mais técnicas e coordenavam os processos. Porém, até isso foi substituído por mão de obra escrava posteriormente. Escravidão indígena. Inicialmente era usado mão de obra escrava indígena nas lavouras e plantações. Isso não durou muito tempo, porque foi substituído pela escravidão africana, pois os indígenas não eram acostumados ao trabalho pesado das lavouras, muitos acabavam morrendo, tanto por cansaço ou por doenças trazidas pelos portugueses, além de que eles apresentavam resistência fazendo ataques e
fugindo. Então, por isso eles foram substituídos pela mão de obra escrava africana, também pelo fato de que ela era mais lucrativa. A escravidão africana. Até o século XVI, a mão de obra escrava que predominava era de origem indígena. Porém, a partir desses séculos, nos séculos seguintes, começou-se a usar a mão de obra escrava africana. Por quê? Porque havia uma resistência dos indígenas, assim como eu falei na página anterior, e também porque havia uma grande lucratividade na escravidão africana. O tráfico negreiro e o comércio davam grandes lucros à metrópole. E por isso, com o passar dos tempos, a mão de obra indígena foi substituída pela africana. O engenho. O engenho, primeiramente, era o termo designado para onde era feito o açúcar, onde era processada a cana e feito o produto do açúcar. Porém, com o passar do tempo, o engenho era o nome dado para toda a fazenda, tanto para a fazenda, quanto a capela, quanto a casa grande, que era onde as pessoas moravam, a senzala, que era onde ficavam os africanos escravizados, a moenda, e até mesmo praticamente toda a fazenda era o engenho, né? E era onde era plantado a cana-de-açúcar, era processada e saía o produto, que era o açúcar. Aqui eu coloquei um infográfico tirado do próprio livro para mostrar mais ou menos como era a hierarquia nos engenhos. Sistema escravista. O sistema escravista foi um sistema responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas, sendo esse um dos maiores genocídios da história, e ele teve como agente principal, causador, né, de todo esse sistema, enfim, a Europa. E a gente vai se aprofundar mais nas consequências e nos fatos ocorridos aqui no Brasil. Sim? Contexto. A escravidão ela já existia antes entre os povos africanos, geralmente por prisão de guerra, dívidas, comércios, territórios, etc. Só que assim, o escravismo, que é o sistema produtivo baseado na escravidão, ele foi um sistema extremamente diferente. Por quê? Porque foi um sistema onde houve diversas torturas, onde todos os direitos humanos, assim, eles foram barrados totalmente, né? Não que o contexto de ser um escravo já não barre um direito humano, mas enfim. E também porque ele deixou marcas extremamente profundas, tanto nos países que fizeram parte, né, do contexto desse sistema, como o acúmulo de riqueza europeu, porque os europeus, eles faziam essas trocas comerciais de escravos, eles lucraram bastante com isso, tanto é que eles ficaram anos e anos com esse sistema, a destruição e a criação de estruturas políticas na África. Por quê? Porque por causa desse sistema, né, diversas estruturas políticas no território africano brigaram e lutaram entre si, houve diversas guerras para venda dos escravizados, e também diversos prisioneiros de guerra eram vendidos pelos europeus como escravizados, além da devastação do continente africano também, né? É isso. Como é que eu paro aqui? Ah, tá. Sistema escravista. O sistema escravista colonial se baseava fundamentalmente em dois núcleos, que é o homem livre, aquele senhor de terras, detentor, né, das terras, e também os assalariados e o escravizado. E dentro desse sistema, no Brasil colônia, haviam três principais formas de trabalho. O escravo, que é o que a gente acabou de falar, né? Aquele que não tem direitos, ele é posse do senhor de terras, e também ele pode ser trocado comercialmente, enfim. O servo, que é basicamente um escravizado, só que ele não pode ser trocado comercialmente, e o homem
passando fome. E o homem assalariado, que é aquele cara que, assim como os trabalhos no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Ele trabalhava para o senhor e recebia o seu salário ali, acho que mensalmente. Não sei, não sei muito, mas enfim, ele recebia o seu salário. Escravidão dos indígenas. A escravidão dos indígenas ela perdurou por todo o período colonial. Só que com o tempo ela foi se tornando mais escassa, ou seja, mais ao norte, mais ao sul, nas expedições bandeirantes, que eram aqueles portugueses, né, que adentravam as terras da América em busca de riquezas e de indígenas para escravizar e também de extermínio dos quilombos que foram construídos, né, depois que começou a escravidão dos africanos como uma resistência. Tá, mas por que essa escravidão dos indígenas ela foi se tornando mais escassa? Porque, ela não se estruturava em escala mundial. Ela não tinha uma escala globalizada dessa escravidão. E dois, eles começaram a ser defendidos pela igreja. Por quê? Pela Igreja Católica, né? Por quê? Porque inicialmente, né, quando os portugueses eles vieram para o Brasil, eles viram né, os indígenas e começaram a construir uma visão dos indígenas. Essa visão era de que esses povos eles não tinham cultura, não tinham religião e não tinham alma. Só que, com o tempo, os religiosos eles começaram a ver esses indígenas como futuros fiéis, que deviam ser ensinados de acordo com a doutrina cristã. Tanto que há diversos documentos de padres defendendo esses indígenas, que apresenta-se na apostila. Só que em oposição a isso, outros religiosos eles legitimavam o cativeiro dos indígenas como uma forma de salvá-los do pecado. Escravidão africana. A escravidão africana ela foi bem diferente da escravidão indígena, porque ela foi muito mais intensificada e propagada pelos portugueses. Pois, ela se estruturava em escala mundial, ela era uma escravidão globalizada, vamos dizer assim. E dois, ela estabelecia uma relação de dependência da colônia Brasil, né, com a metrópole, que era Portugal. Porque por causa dessas trocas comerciais, como Portugal, né, a metrópole, é quem fornecia os escravos à colônia, ela tinha uma dependência desse fornecimento de escravos. Além de três, a visão da igreja para com a África era de que a África era um lugar do pecado. Tá, mas por quê? Por quê? De onde tiraram isso? Porque, basicamente, os descendentes de Caim, né, de acordo com a Bíblia católica, os descendentes de Caim, que foi aquele cara que matou o próprio irmão, uma das primeiras pessoas, né, da Terra, eles receberam a marca negra de Deus. E aí a igreja ela pensava que esses africanos, por causa dessa marca negra, eles eram descendentes de Caim. Ou até que eles eram descendentes de Cã, condenados junto aos filhos à escravidão. E nessa época, né, na época da escravidão africana, houve o estabelecimento do purgatório pela igreja, que era um meio entre o céu e o inferno, que basicamente era um lugar onde você meio que pagava pelos seus pecados para poder entrar no céu, porque a igreja ela pensou como aquele ser humano que ele não é um ser humano de todo mal, mas que ele comete alguns pecados, ele precisa ir para algum lugar que não seja o céu nem o inferno. Então, o purgatório. E também os portugueses, eles viam essa vinda ao Brasil, né, como a purgação dos seus pecados. Por quê? Porque eles estavam saindo de suas terras, indo para um lugar totalmente desconhecido, um lugar
descivilizado de acordo com eles, ou seja, um lugar onde não tinha a civilização que eles tinham, e eles viam esse lugar como um lugar para eles pagarem os seus pecados. Além de que eles pensavam, né, inicialmente, que a vinda ao Brasil seria como uma férias, que eles não estariam permanentemente no lugar. Resistências. Mesmo com toda a crueldade, a tortura, o sofrimento imposto pela escravidão, os escravizados eles ainda mantinham as suas formas de resistências, como a preservação de rituais e crenças, crenças, por exemplo, em diversas divindades, em diversos deuses, toda a religiosidade vinda da África, né, toda essa diversa religiosidade, as sabotagens nos processos de produção do açúcar, porque como o açúcar ele foi uma das principais economias do Brasil, né, colônia, durante bastante tempo, esses escravizados eles viam como uma forma de resistência sabotar esses processos. Eles tinham como uma forma de resistência, né, sabotar esses processos. O assassinato dos senhores e feitores, né, o banzo, que era um sentimento de melancolia, de saudade pela sua terra natal e de aversão aos portugueses que trouxeram eles para cá. As revoltas, que haviam diversas revoltas, né, nos territórios, né, onde havia essas escravizações, os suicídios, diversos escravizados se suicidavam porque não aguentavam a tortura, todo esse sofrimento, né, imposto pela escravidão, e a fuga aos quilombos, aqueles locais construídos por diversos escravizados como uma forma de fugir daquela escravização e recuperarem a sua própria liberdade. Tanto é que um dos principais quilombos mais lembrados até hoje, um dos maiores quilombos, é o quilombo dos Palmares, que haviam, né, diversos guerrilheiros que lutavam contra os próprios portugueses na época. E é isso, gente. É basicamente isso a minha apresentação. Tchau! Olá, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre os reinos e a Bavé africana. Bom, para contextualizar, nós estamos na época do tráfico negreiro, onde os portugueses foram à África em busca de africanos para fazer o comércio de escravos. Eles conseguiram se estabelecer em regiões onde estavam esses reinos, né, que eu vou citar, e inclusive esses reinos foram bastante afetados por isso. Vou começar primeiro falando sobre o Reino Axante, que é um reino que se localiza atualmente em Gana, mas naquela época eles usavam, né, suas economias de ouro para comprar armas. E os portugueses que se localizavam em São Jorge da Mina, vendo isso, eles proporam trocar esses armamentos por cativos. Então, esse monopólio desse comércio era feito pelos fantes, e como eles queriam uma forma direta de comércio, né, eles centralizaram o poder na mão de uma única pessoa. E isso possibilitou com que o reino Axante se expandisse cada vez mais. Falando sobre Oyo e Benin, esses foram reinos, né, que se localizavam no Golfo do Guiné e teve uma extrema importância para a comercialização. E por quê? Bom, Oyo, ele era responsável por controlar a maior parte do comércio. Já Benin era responsável pela organização, né, do mercado de pimentas, cativos e marfim. Com o passar do tempo, o lucro com o tráfico negreiro foi incomodando as pessoas e com isso vários problemas foram desencadeados. Já Daomé se localizava na região central e ele se expandiu, né, até o litoral em busca de armamentos. Bom, posteriormente, Daomé se tornou um grande exportador de cativos, sendo conhecido então como Costa dos Escravos. Daomé e Oyo e Benin
tiveram alguns conflitos com o passar do tempo e é isso. Congo era um reino que se situava, né, no Santuário do Congo e que tinha povos de etnia Bantu, né, e todo o reino era controlado por um rei, que era chamado de Manicongo. As principais atividades comerciais de Congo daquela época era a compra e venda de sal, tecidos, metais e a escravidão comercial, né? E essa última contribuiu para que Congo virasse um grande parceiro comercial dos portugueses, né? Enfim, por algum tempo o Manicongo conseguiu exercer seu poder real. Só que chegou um momento, né, em que os europeus começaram a se filtrar no sertão da região em busca de escravos, né? Eles iam por expedições organizadas e começavam a tratar sobre isso, né, com os governantes locais e não com o rei. E essa prática, vamos se dizer que era feita pelas costas do rei. E com isso possibilitou, né, que o Manicongo começasse a perder o seu poder. E como esses europeus, né, tratavam com os governantes locais, o interior acabou começando a ser reconhecido. E uma região que foi bem reconhecida foi o Nidongo. Essa região despertou o interesse português porque essa região começou a ter interesse português porque ela não era comandada pelo Manicongo, né? Então, a partir do tempo, né, o tempo foi passando e aí o Manicongo perdeu o total, a sua autoridade total, o seu poder se perdeu assim. E os portugueses meio que incentivou, né, os povos a começarem um atrito. E isso contribuiu para o aumento da escravatura. Entrando no contexto de Babel Africana, é um conteúdo que fala basicamente da variedade e diversidade linguística da África, né? Que cerca de 1/3 de todas as línguas faladas no mundo são desenvolvidas no continente. E que na África, né, as línguas são separadas em 5 grandes famílias, e cada grande família com sua subdivisão. Então, temos como conclusão que, com todos esses acontecimentos, foi construída uma relação entre Portugal e Brasil e o continente africano no cenário escravista, tendo em vista o contexto de cada objeto de estudo apresentado, como a economia, a situação dos escravos, o reino, igreja e muito mais, e assim estabelecendo melhor entendimento dos fatos analisados.